Está no ar o Apita Aí neste primeiro sabadão de outubro, novo mês se inicia, mas a resenha aqui com a gente é a mesma, com muita informação, tem muito campeonato brasileiro chegando por aí por mais uma nova rodada, tem mudanças no calendário do futebol brasileiro, convocação da seleção brasileira, tem Fórmula 1, tem atleta capixaba ganhando medalha de ouro lá em Singapura, e aqui na mesa eu já estou com Vitor Fontes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nosso querido Rodrigão. Bom dia, bom sábado para todos. Bom sábado. Para quem não sabe, o Rodrigão ainda está substituindo Mariana, que tá lá tranquilona, curtindo as férias dela. Agora ela tá no Beto Carreiro, tá lá em Santa Catarina. Santa Catarina. Achei que você ia falar que ela tava em Singapura. É o próximo destino. Só falta ela pegar esse calor lá. Amanhã ela vai lá acompanhar a Fórmula 1. Com certeza. Começando agora o programa falando dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou pedir para o Aquiles colocar na nossa tela os jogos desta rodada. A gente já está cansado de falar aqui de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que continuam nessa briga ferrenha, disputando o título do Brasileirão. O Palmeiras que agora depende só de si para alcançar a liderança, está com um jogo a menos ali em relação ao Flamengo. Tem um confronto direto também que vai rolar no Maracanã, mas... Neste sábado, neste domingo, acompanha aqui a agenda deste sabadão e deste domingo, hein? Começando com 6h30 da noite, tem Internacional e Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro, Bragantino e Grêmio, e fechando o sabadão, Corinthians e Mirassol. Taylor Swift acaba de lançar um álbum, e a gente sabe daquela tradição. O Taylor Swift lançou o álbum, Corinthians ganha. Então, o Mirassol tá em um viés de queda aí, né? Parece que deu uma estabilizada. Dando uma derrapada aí, vamos ver se a tradição Swifter continua. Já no domingão, Vasco e Vitória, São Paulo e Palmeiras jogam às 4 da tarde, Bahia e Flamengo, Juventude e Fortaleza às 6h30 da noite, e fechando a rodada e fechando o domingão, Cruzeiro e Sport, Ceará e Santos. Temos excelentes jogos nessa 26ª rodada. É isso aí. Hoje, né, principalmente Inter e Botafogo, Fluminense e Galo, 2 grandes jogos. E amanhã aí os líderes entram em campo somente amanhã. É uma disputa que segue em aberta, né? O Cruzeiro ali numa 3ª posição, mais para Flamengo e Palmeiras, mas o empate de quinta-feira deixou o Cruzeiro vivo ainda. Caso o Flamengo vencesse, aí era praticamente impossível. E nesse final de semana, os dois, Flamengo e Palmeiras, enfrentam adversários mais complicados do que o Cruzeiro, né? Que, teoricamente, deve vencer o seu jogo em casa contra o Sport. E caso Flamengo e Palmeiras derrapem contra São Paulo e Bahia, o Cruzeiro pode voltar e encostar lá em cima, né? Mas eu já venho dizendo aqui há algum tempo, a briga do Cruzeiro é pelo G4. O título será uma consequência caso os dois melhores times venham a derrapar aí. Mas o Cruzeiro tem que ficar esperto porque o Sport arrancou um empate contra o Fluminense, né? Sim. Então e o tá morto, mas nem tanto. O Cruzeiro costuma derrapar contra os pequenos dentro de casa também. Às vezes entra achando que vai ser um jogo fácil, lanterna, tá mal. O Sport que acho que a única vitória em casa é contra o Corinthians, contra o Corinthians venceu recentemente. Fora de casa contra o Grêmio. Exato. E o Cruzeiro vem sem Caio Jorge, suspenso. William foi expulso, Fabrício Bruno tá suspenso também. Tem uma galera aí que vai desfalcar o Cruzeiro. Foi um desastre essa partida, acho que pro Cruzeiro, né, contra o Flamengo. Não achei, muitos amarelos. Não digo de jogo, não digo mas de sim resultado, de questão das né? suspensões. Sim, pode ser. Acho que o resultado foi até um resultado bom, talvez não tanto pro Flamengo, mas acho que melhor pro Cruzeiro empatar contra o Flamengo fora de casa. O Cruzeiro que não perdeu pro Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, né, venceu e agora empatou. Eu acho que esse São Paulo e Palmeiras pode decidir muita coisa nesse campeonato. Porque por mais que o São Paulo tá capenga, né? Mas talvez dos 3 seja o confronto mais complicado, porque o Bahia tá com 13 desfalques para esse jogo. Então o Flamengo talvez tenha uma vida mais tranquila mesmo jogando fora de casa. Uhum. Mas a gente sabe que clássico é clássico, né? Então o São Paulo tá em má fase? Tá em má fase. Mas vai chegar contra o Palmeiras, não vai querer, né? E vem de uma boa vitória contra o Fortaleza, jogando com a menos, e a gente sabe da sina do Rogério Ceni contra o Flamengo, né? Nunca venceu, acho que sequer empatou, perdeu todos os jogos, se eu não me engano, como treinador, jogando contra o Flamengo. Então é mais um jogo aí pro nosso ídolo Rogério Ceni tá ajudando aí o rubro-negro. Mas, falando de Vascão, a gente tem um torcedor agora, o Pablo, lá de Vila Velha, pedi para Aquiles colocar o Pablo agora, que foi pro convento pedir a bênção pro Vasco arrancar essa vitória contra o próprio Vitória. É o Daciolo Capixaba. Sim.
Fala galera do Apitaí, meu nome é Pablo, falo aqui de Vila Velha, sou de Paú, falo direto do convento para mandar toda a boa energia aí pro jogo de domingo, Vasco e Vitória, depois de um primeiro turno complicado, de um primeiro jogo complicado, onde a gente saímos derrotados lá da Bahia. Essa semana, né, temos a chance de revirar, de buscar dar segmento a essa sequência boa de vitórias, poucas derrotas, embora a gente tenha perdido pro Palmeiras no último jogo. A expectativa é que o Vasco faça um grande jogo, que o São Januário esteja lotado, que a torcida faça uma grande festa e a gente continue essa toada de bons resultados e um bom final de Campeonato Brasileiro, um bom final de retorno. Um abraço, fiquem com Deus. O Pablo que tava deitado na rocha, né, aparentemente. O Vasco é que em mais um ano não briga contra o rebaixamento, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, né? Agora são 5 pontos de diferença. Se ganhar do Vitória, fica mais tranquilo, né? Porque o Vitória é o primeiro time fora da zona de dentro da zona de rebaixamento, perdão. Sim. Então perto é um ali confronto... de Santos, Inter, Atlético, Vasco. Exatamente. Então uma vitória do Vasco amanhã é vital para se livrar praticamente de vez da zona de rebaixamento, desse perigo, e começar a pensar com mais tranquilidade em dezembro, na Copa do Brasil, né? Que é o foco principal do Vasco esse ano, tem que ser o foco principal esse ano. Dependendo, até beliscar um G8, né? Como as coisas forem acontecendo. Sim. Campeão da Copa do Brasil, Libertadores, abre vaga aí. Quem sabe, né? Quem sabe? Todo mundo vai pra Libertadores hoje em dia, né? Quem não é rebaixado, pelo menos disputa uma competição internacional no ano que vem. Agora, parando de falar de Campeonato Brasileiro, mas ainda falando de Campeonato Brasileiro, falando de calendário da CBF. É tudo assim, tudo meio bagunçado o futebol aqui, às vezes, no Brasil. Foi definido essa semana, o calendário para o ano que vem, com muitas mudanças. Houve um alargamento aí do Campeonato Brasileiro, começando mais cedo, mudanças nos estaduais. O que vocês acharam de tudo isso? Houve um avanço, saiu do 0 para o 1, né? A gente pode dizer assim. Não é 100% uma melhora, mas a gente já vê uma evolução em relação ao trabalho anterior que a CBF vinha fazendo. Não concordo com final única em Copa do Brasil, já é um ponto que eu já discordo completamente. Achei a redução dos estaduais ok. Não sei como é que vai funcionar para alguns estaduais que não têm times na primeira divisão ou na segunda divisão. Por exemplo, Espírito Santo, não sei se isso é tão benéfico, mas de uma forma geral é positivo. Gostei bastante, gostei da redução dos estaduais. Para diminuir o calendário principalmente times da Série A, né, diminuir o número de jogos que eles vinham fazendo ao longo do ano, e aí vão ter que, por exemplo, no meio da semana vai ter um Flamengo e Volta Redonda, no final de semana já tem um Flamengo e Internacional pelo Brasileiro, vai obviamente focar no Brasileirão, e aí gostei, até porque na Europa se faz assim, né, começa a temporada com um campeonato local. Então, gostei bastante desse alargamento aí. Gostei da criação das Copas regionais também, sobretudo aí a nova Copa Sul-Sudeste, que vai englobar aqueles times que não forem participar de competições Conmebol. Né? Por exemplo, se no próximo ano, se acabasse hoje o Campeonato Brasileiro, disputaria essa Copa Sul-Sudeste aí, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, enfim, América Mineiro, são 2 times de cada estado, né? Eu acho, América Mineiro. Então, assim, achei bastante interessante. Um ponto de debate dentro dessa questão da Copa do Sul-Sudeste, a não inclusão do Espírito Santo nesse torneio, que permanece, né? O Espírito Santo permanece na Copa Verde. E permanece no Sudeste também, o Espírito Santo. Exatamente. O que vocês acham do Espírito Santo não estar na Copa Sul-Sudeste? Cara, eu achei, assim, parte do Sudeste? uma forma de menosprezo da CBF para com o nosso estado, né? Para com o Espírito Santo. Mas imagino que eles achavam assim, o futebol do Espírito Santo é muito inferior, vai tomar uma sapatada dos times sul-sudeste, né? O que não é mentira, mas e segue disputando aí a Copa Centro-Oeste, Copa Verde, né? Assim, os clubes, os torcedores aqui do estado gostariam que participasse da Copa Sul-Sudeste porque aumentaria a visibilidade, aumentaria o nível de confronto desses times, né? Por exemplo, a Desportiva fez uma Copa Vitória e Vitória Cup recentemente, que trouxe uma visibilidade enorme para ela. Então, assim, não entendi muito bem, né? Se fosse para fazer Copa Sul-Sudeste, por que um time do Sudeste está disputando o Centro-Oeste? Mas foi a opção da CBF. E tudo bem também. Fica mais fácil para um time do Espírito Santo
tentar ganhar uma Copa pro outro lado, né? Eu gostaria de ver um time, pelo menos um, né? Talvez o campeão estadual, dependendo. Seja lá quem fosse, disputando uma Copa dessa. Às Pelo vezes menos um representante, vindo né? um time grande pra cá pra fazer um jogo. Mas botaria time reserva. Não interessa. Problema deles, sabe? né? Que tivesse alguma coisa aqui no Kleber Andrade pra lotar, sabe? Pra trazer renda, não só pro clube, mas às vezes pra pessoas que trabalham no entorno do estádio também. E até pela questão do nível técnico, porque você coloca um time do Espírito Santo para enfrentar, por exemplo, o Santos, isso desenvolve um pouco o nível técnico daqui, né? E assim, depois que o Botafogo venceu do PSG, por que o Rio Branco não pode ganhar do Inter, do Grêmio? Pois Perfeito. Exatamente. Né? Sim. Essa comparação ela vai ser para sempre. Impecável. Impecável. Ainda falando do futebol capixaba, o estado ele ganhou novas vagas em competições nacionais. É isso. Como é que ficou agora, Vitor? Explica para quem não tá ligado de nada. Então, a CBF aumentou o número de clubes participantes na Série D, né? Subiu de 64 para 96 e o estado tinha 2 vagas na Série D, agora passa a ter 3 vagas, que são para o campeão capixaba, o campeão da Copa Espírito Santo e o melhor colocado do ranking da CBF. Que nesse caso, quem ganhou a vaga para o brasileiro foi o Real Noroeste, que estava na posição 96ª, que a gente estava ali A gente fez o jornal, né? De quinta-feira saiu a reportagem que eu escrevi. Então, o Vitória foi campeão da Copa Espírito Santo, o Rio Branco foi campeão capixaba e o Real Noroeste herdou essa 3ª vaga. Assim como na Copa do Brasil, temos aí Rio Branco e Porto Vitória, os finalistas do Capixabão. E aí essa 3ª vaga a FES vai decidir, a CBF vai decidir ainda qual será o critério de participação. E tem polêmica, né? Tem polêmica Sim. sobre quem quer, porque tem 2 times querendo. A gente Sim. já sabe disso. Qual vai ser o critério estadual? O terceiro melhor time no campeonato estadual, que seria a Desportiva, ou o campeão da Copa Espírito Santo e o melhor colocado no ranking da federação, que é o Vitória. Então vamos ver aí qual critério será utilizado. Mas, assim, aumenta também a visibilidade para o estado, mais oportunidades de subir para uma Série C. Como está aqui na subzinha, 2 capixabas vão participar da Copa Verde também, ainda sem um critério definido. Uhum. Então vamos ver. Achei legal, os clubes aprovaram, os clubes acharam interessante e não tinha como ser diferente. Eu ainda acho 3 um número muito pequeno. Mesmo Sim. o Espírito Santo não tendo um papel tão relevante em relação a outras federações, né? A gente sabe que São Paulo, Rio de Janeiro tem um destaque maior e acabam tendo mais vagas por conta disso. Mas assim, poderiam ser 4 vagas pelo menos, né? Sim. Mas eles fizeram com relação à posição no ranking de federações. Isso tem acabado. Por exemplo, Minas Gerais está em né? primeiro, São Paulo está em primeiro, Espírito Santo está lá para 20º. Então, vamos torcer para um crescimento justamente dos times aqui com essa oportunidade. Talvez a gente ganhe mais vagas futuramente, né? É o que a gente sempre torce. A gente torce muito para o desenvolvimento do futebol capixaba, do esporte capixaba. E a gente também torce para que você fique aqui com a gente depois do intervalo. Não saia daí, que a gente já volta. Voltamos com o Apitaí já para falar de convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti chamou mais 26 convocados para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul. E já teve lesionado. Então tá maneiro o climinha na Confederação Brasileira de Futebol. Relembrando aqui como foi a convocação: goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza. Defensores, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos. Gostou de chamar 3 laterais esquerdos? Né? Pô, não entendi também. Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Wanderson e Wesley. O Wanderson foi cortado, Eu acho o que Vitinho entrou no lugar dele. Eu acho que a convocação de 3 laterais é porque o Carlos Augusto joga como meia esquerda também, se eu não tô Sim, enganado. ele é um ala. Então ele joga. pode- A Inter joga com 3 ele zagueiros. pode variar, dar uma variação maior. Mas assim, mostra também que essa lateral esquerda não tem nada definido, né? Não tem dono. Não Nenhuma tem das dono. 2 laterais tem dono ainda, né? Acho que vai ficar até Eu acho que Mas tá- eu acho que estão bem consolidados, assim. Douglas Sim. Santos e Caio Henrique ele tem chamado, Sim. chamou nas Uhum. últimas 2. Do mesmo jeito que Wanderson e Wesley. Sim. É. Tem se repetido. E o Vitinho também, né? Que tinha O sido Vitinho é a chamado terceira recentemente. opção. Exatamente. No meio-campo, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá. Aí ele já deu oportunidade pro André e pro João Gomes, né? Que não Uhum. haviam sido chamados. Quer observar esses 2 nomes aí.
Vamos ver, né? Porque Senti falta de um 10. o Wolverhampton, ele tem estado mal das pernas. Muito mal na Premier Muito mal League. das pernas, né? Apesar de André e o João Gomes serem titulares, assim, tá complicado. Sim. As coisas lá com o Vitor Pereira não estão andando bem. Na temporada passada já foi muito ruim, para quem não acompanha a Premier League, né? O Wolverhampton começou muito mal, o Vitor Pereira assumiu, conseguiu se livrar do rebaixamento, mas esse ano as coisas estão perigando demais. Eu acho que o João Gomes, principalmente, só foi convocado porque o Ancelotti está evitando de convocar jogadores que atuam no Brasil nesse momento. Se você observar a seleção, só tem 3 jogadores. Com o Vitinho, são 3, né, no caso. 3 jogadores que atuam no Brasil. O resto, tudo na Europa. Então, talvez são jogadores que estão tendo oportunidade de uma última chance antes de o Ancelotti chamar o pessoal que está atuando no Brasil, que vai muito provavelmente ter mais oportunidades. Matheus Pereira, alguém mais ofensivo, né? Que não seja um volante, um volantão. Ryan, Paulo Henrique. Vai atacante, né? Já é outra história. Você não pode falar muito bem, não? Aliás, você viu o gostou último da exibição programa? do Ryan no jogo contra o Cruzeiro? Achei mediana. Quem viu o último programa sabe que esses dois aqui quase que se engalfinharam falando de Paulo Henrique e Ryan, que tinha Vasco e Cruzeiro. E no final os dois fizeram um gol. 2-0 Vasco, gol de Paulo Henrique e Ryan. Pra tristeza desse senhor aqui, foi uma coisa maravilhosa. No ataque, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, novidade, né? Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior que voltam à seleção. Não tem muito pra onde fugir, né? O Igor Jesus entra ali na vaga do Caio Jorge, né? Que não foi chamado dessa vez, aí chamou o Igor Jesus. Mas, o resto assim, é isso mesmo. Acho uma convocação talvez... que falta um meia criativo, pra mim só tem um Paquetá. Faltou ali... Mas a desculpa dele, ou a justificativa dele, como o amistoso é na Ásia, os jogadores da Europa estão mais próximos da Ásia, teria que se deslocar por menos tempo. Mas aí chamou o Hugo Souza, Fabrício Bruno e agora o Vitinho também, né? Vão desfalcar seus times na rodada do Brasileirão. O Hugo Souza, ele indicou que vai ser titular contra o Japão. O Fabrício Bruno da mesma forma. E o Vitinho aí, a terceira opção para lateral direito. Pelo menos o Hugo Souza vai pra jogar, né? Sim. Não vai pra ficar no No banco. outro dia, de Brasil e Japão, tem Corinthians e Santos e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então, vão desfalcar os times nos clássicos. Principalmente o Cruzeiro fica prejudicado porque, teoricamente, está brigando pelo título, né? Então, é estranho você poupar todo mundo do Flamengo, por exemplo, e chamar um dos principais jogadores do Cruzeiro. Sim. Sim, é muito esquisito mesmo, sem queremos dar aqui nenhuma Mas opinião tendenciosa de favorecimento, né? é um sinal de que o Fabrício Bruno tá meio consolidado, né? Sim, Tá à frente talvez. dos Léos do Flamengo. Possivelmente. Eu acho que os zagueiros já estão bem consolidados, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandre e Fabrício Bruno. O ataque Militão também. E vem o Militão também, né? O ataque também, porque eu acho que talvez só João Pedro e Neymar, o Caio talvez Jorge. apareça Sim. para a Copa do Mundo. Eu acho que Tomara não. que não. Eu acho que a gente vai ter uma Tomara que situação não, mas eu acho Romário que de sim. novo. A gente vai ter, eu não sei se vocês lembram que o Romário não foi em 2002, Sim. teve um drama, eu acho que a gente vai ter o mesmo episódio acontecendo com o Neymar de novo. Seria engraçado. Vamos aguardar. O Brasil campeão da Copa sem o Neymar. Mas vocês falaram que falta um 10, assim. Quem que vocês acham que seria esse cara pra ser a 10 da seleção? Matheus Pereira. Não usar a 10 em si, mas o Função, meia né? atacante, a função. Acho que temos poucos, né? Que cumprem a função. Ali tem Rodrigo, Rafinha que pode fazer. Mas 10 mesmo, só o Matheus Pereira, Neymar e o Coutinho, talvez. Mas eu acho que o Coutinho não vai pra... Não vai. também Já acho que foi não. a época do Coutinho, mas eu acho que como característica temos esses nomes aí. Eu daria oportunidade pro Matheus Pereira, não só porque eu sou cruzeirense, porque eu acompanho ele de perto, mas porque é um cara diferenciado mesmo com a bola no pé. Mesmo no jogo que o Cruzeiro perdeu Ele foi muito pro bem. Vasco, ele jogou muito bem. Ele é acima da média. E contra o Flamengo também ele jogou Sim, direitinho. sim. E vocês acham que Japão e Coreia do Sul são bons adversários também para esses amistosos? O Japão, sim. O Japão tem bons talentos, o Japão tem alguns jogadores de bom nível, as últimas Copas desempenhou bem. Agora a Coreia do Sul... Eu não sei se a Coreia tá na Copa, já tá confirmada, se classificou, enfim, tem que confirmar isso daí. Mas eu acho que sim, os asiáticos têm uma característica de correr bastante, né? Assim como os africanos, que o Brasil vai enfrentar em novembro, Senegal e Tunísia. Né? São duas A seleções. Tunísia eu já não vejo necessidade Tunísia de fazer amistoso. O Senegal eu acho que tem... Senegal sim, mas... O Sim, Brasil, inclusive, Tunísia- enfrentou o Senegal na Copa de E perdeu. 22, né? E perdeu. Foi Com o o terceiro Ederson jogo. fazendo um Foi jogo Senegal ou horroroso. Camarões? Foi Camarões. Camarões, Aboubakar com fez o gol da Aboubakar. Verdade. Grande Aboubakar. Enfim, mas o Brasil tá passando aí pelos continentes para chegar na Copa do Mundo
com todas as experiências, né? Isso, de seleções. Vai para o continente asiático, depois vai para africano, como já dissemos. Vai enfrentar na Europa, os africanos. Isso. Só não vai para Oceania porque, né, jogar contra Ilhas Fiji... Não tem como. Não dá, Tahiti né? é brincadeira. Tahiti é brincadeira, né? A previsão é que feche esse ciclo de Copas que enfrentando os europeus. Já falaram até de Inglaterra, alguma coisa assim. Acho que seria muito bom, muito importante enfrentar times tops, né? E vamos ver o que vai ser do Brasil aí pro ano que vem. Falando de Brasil também, temos Brasil na Fórmula 1, com o Gabriel Bortoleto, com o GP de Singapura, que você vê amanhã aqui na tela da TV Tribuna Band, a partir das 9 horas da manhã. Sim, o GP de Singapura, que tem uma característica muito peculiar, né, por ser um GP com risco de calor. Pela primeira vez na história, a federação emitiu esse alerta, né? E os atletas estão aí. O Bortoleto até falou no meio da semana que estava treinando com 2 moletons para se adaptar à temperatura que vai ser a prova, né? Uma pista muito quente, uma temperatura muito desagradável para os atletas que se cansam muito, né? A FIA, inclusive, liberou os pilotos a correrem com coletes que resfriam, né, o corpo ali, porque, de fato, os pilotos perdem muito líquido, né? Chegam a perder até 3 quilos no final de uma prova, assim, é uma prova muito, muito desgastante, até porque é uma prova, por ser circuito de rua, né, o risco de algum acidente já ter que parar a prova é muito grande também, né? Nos últimos anos sempre tivemos safety car, muitos acidentes, provas passando até das 2 horas de duração, que para a Fórmula 1 hoje é muito tempo. Hoje, depois das mudanças de regulamento, os carros muito mais rápidos, as provas têm batido ali 1h15, 1h40. Então, 2 horas naquele calor de Singapura é muita coisa. Mas a gente espera um bom GP. As McLaren, como sempre, dominando. Max Verstappen, que vem de 2 vitórias seguidas, já se fala num possível pentacampeonato. Mas difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Ele tem que tirar uma vantagem ainda muito grande. Torcer para as 2 McLarens baterem. Assim, exatamente. Depois de Singapura ainda vão faltar 6 corridas. Então, assim, tá tudo muito em aberto. Menos o campeonato de construtores, que a McLaren já levou. Sim, já levou. Já é da McLaren. Mas a questão dos pilotos realmente está tudo muito em aberto. A gente espera ter mais uma excelente corrida amanhã. E espera mais uma corrida aí do Bortoleto pontuando. Que a gente torce pro nosso garoto continuar voando baixo na maior categoria do automobilismo mundial. É isso aí. E quem também voou baixo, nesse caso nadou baixo, também em Singapura, foi a nossa atleta Mariana Gesteiras, que competiu agora no Mundial Paralímpico de Natação. Ganhou 2 ouros, 1 prata. Gigantesca, Mariana que já recebemos aqui no programa. A gente ficou extremamente orgulhoso de você, viu, Mariana? Sei que você vai estar assistindo a gente aqui agora. Um beijão. E a gente vai pedir pro Aquiles agora colocar na tela um vídeo que ela mandou pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Mariana Gesteira aqui. Há mais ou menos um mês eu estava indo a Pitaí com vocês, compartilhando um pouquinho das minhas experiências. Hoje eu estou aqui, trazendo essas conquistas lindas para compartilhar com vocês e para agradecer muito por toda a torcida e toda a energia positiva. Um beijo! Gente, que medalhão, hein? Rapaz, será que a gente colocou ali? Deve ter... Se o treino de lombar ali não tiver... Se o treino de lombar ali não tá em dia, ela cai ali mesmo, porque olha, complicado, viu? Ganhou ouro nos 50 metros livre, nos 100 metros costa e a prata nos 100 metros livre. Tá aí as 3 provas que ela disputou, simplesmente levou medalha em todas. Em todas, né? Muito bem. Provas até apertadas, né? Chegando ali muito bem. Um último recado do programa, para quem gosta de automobilismo, para quem gosta de corrida, para quem gosta de Stock Car. Eu vou pegar a minha cola aqui, porque é tanta coisa que a gente tem que gravar hoje em dia, mas amanhã, às 13 da tarde, tem etapa da Stock Car aqui na tela da TV Tribuna Band, no circuito de Velocitar, a 8ª etapa do campeonato da Stock. Tá tudo muito em aberto, as corridas estão maravilhosas. Esse novo regulamento aí trouxe carros incríveis. Então, se você curte automobilismo, já vê a Fórmula 1, já vê a Stock Car e, quem sabe, você pode ver o Vascão depois passando o carro no Vitória também, né, Rodrigo? Quem dera, né? Tomara, né? Tomara. Com o Diniz não dá pra confiar. Corneta ao vivo aqui, hein? Não dá pra confiar em Diniz. É impressionante. Gente, agradecemos mais uma vez a sua audiência, vocês aqui com a gente neste sabadão. Um bom final de semana para todo mundo e a Pitaí volta na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Falou.